Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês vão aprender a identificar sinais de que uma empresa será uma boa pagadora de dividendos. Afinal de contas, é importante que o investidor consiga perceber e identificar estas empresas antes do mercado, para se posicionar anteriormente e, portanto, ter uma vantagem sobre os demais investidores, tornando assim o seu rendimento muito superior ao do mercado. Vídeo imperdível. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Pessoal, no último vídeo teórico, nós abordamos a importância do investidor de encontrar empresas para serem investidas que apresentam uma tendência de crescimento, que apresentam uma tendência de aumento de lucros e de receitas. De forma que nós aprendemos também que comprar ações nada mais é do que comprar pequenas frações de empresas reais, empresas que existem no mundo real e que exercem atividades reais. De forma que essas empresas investidas, quando apresentam crescimento de lucros e de receitas, aquela ação que foi adquirida pelo investidor, como consequência, vai acompanhar o crescimento da empresa. Então, essa empresa, ao tomar um tamanho maior, a fração ideal que você comprou dessa empresa por meio das ações vai acompanhar o crescimento dessa empresa. Portanto, a sua ação, que antes possuía um tamanho X, agora vai possuir um tamanho 2x. De forma que o valor intrínseco da sua ação quando foi adquirido era R$10, e agora o valor intrínseco da sua ação que foi adquirida é de R$20. E no final nós chegamos ao conceito do TSR, Total Shareholder Return, que nada mais é do que o retorno total ao acionista, em português, que é a fórmula que nós utilizamos para medir se esta empresa está remunerando o acionista por comprar as suas ações e por se manter comprado. Aquela fórmula que nós abordamos no vídeo anterior, aliás, se você não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo que você assista, porque há conceitos muito importantes e vou deixar o link aqui na descrição. Então assista o vídeo anterior antes de continuar nesse, e nós chegamos na fórmula do Total Shareholder Return. E agora eu vou fazer um alerta para vocês. Quando nós avaliamos o preço, a variação de preço de tela no retorno total ao acionista, eu devo alertar a vocês que, na verdade, a finalidade de se incluir o preço de tela na fórmula de retorno ao acionista não é que vocês fiquem acompanhando a variação da cotação diariamente. De forma que, se vocês adquiriram uma ação por R$10 e posteriormente elas caíram para 9 ou para 8, que vocês logo fiquem pensando que estão em prejuízo. A finalidade dessa fórmula, na verdade, é ser utilizada em investimentos de longo prazo. Uma vez que empresas apresentam oscilações de resultados, empresas quase nunca apresentam crescimentos lineares. Elas crescem, depois elas recuam, depois voltam a crescer, depois apresentam um crescimento maior, de forma que no longo prazo é que se deve avaliar se o retorno por variação de preço foi positivo. Afinal de contas, se a empresa for uma empresa realmente de qualidade, no longo prazo, o preço de tela tende a acompanhar os resultados dessa empresa. Portanto, os preços de tela tendem a sempre continuar subindo, com exceção de pequenas variações diárias. Então, a finalidade de se incluir o preço de tela na fórmula de retorno ao acionista não é para que vocês fiquem avaliando variação diária. Se vocês fizerem isso, vocês vão acabar inevitavelmente cometendo alguns erros que todo investidor iniciante comete. E é por isso que serve esse vídeo de hoje. É para avaliar as outras formas de remuneração que podem estar acontecendo e que silenciosamente está fazendo essa empresa remunerar o acionista, por mais que essa empresa possa estar em um período de lateralização. Ou seja, em um período onde esta empresa não está apresentando oscilação de preço. Ou, pior ainda para alguns investidores, que ela possa estar apresentando uma diminuição de preço. De forma que esse investidor logo assume que, se uma vez que os preços de tela compõem a fórmula de retorno ao acionista, esses investidores incautos podem assumir que a variação negativa de preço de tela pode estar levando o investidor ao prejuízo. E, na verdade, nós vamos ver que nem sempre é assim. Nem sempre uma ação que lateraliza em termos de preço ou que diminui está deixando de remunerar o acionista. E eu vou usar aqui o conceito de retorno total ao acionista de Benjamin Graham, que é, para muitos, inclusive para mim, o papa do investimento em valor. E ele diz que o retorno total ao acionista deve computar o pagamento de dividendos e aquele retorno que é silencioso das empresas, muitas vezes em forma de recompras de ações. E para avaliar como se dá o retorno de recompra de ações para o investidor, nós vamos usar como modelo uma empresa que eu me utilizei
deste conceito que eu vou passar para vocês e eu conseguir adquirir boas ações da Odontoprev a bons preços antes que o mercado pudesse identificar que esta empresa seria uma boa pagadora de dividendos e que, portanto, seria uma empresa que remuneraria bem o acionista. Afinal de contas, este conceito vocês devem guardar muito bem. Se vocês forem filtrar empresas por dividend yield, ou seja, dividendo de tela, na maioria das vezes vocês vão fazer um mau negócio. Por quê? Ou vocês vão comprar uma empresa de má qualidade, porque se ela está sendo negociada com dividendo alto, é porque essa empresa muito provavelmente é uma empresa de má qualidade, ou o mercado está enxergando riscos acima do que o razoável para ela, ou vocês vão entrar nessas empresas a maus preços. Porque uma vez que a empresa já aumentou o dividend yield, o mercado já identificou isso. E, portanto, como consequência, o mercado já subiu o preço de tela dessa ação. De forma que, muitas vezes, é possível ao investidor identificar fases de empresas que, por um acaso ou por um detalhe, podem aparentar ao investidor incauto que não estão remunerando o acionista. No entanto, com o conceito de hoje, vocês vão identificar que sim, é possível que empresas em período de lateralização remunerem muito bem o acionista e que, melhor ainda, estas remunerações reflitam a remunerações ainda maiores no longo prazo. De forma que esse conceito pode permitir a vocês que vocês se posicionem antes do mercado, captando não apenas o crescimento do preço de tela, mas também o crescimento da remuneração por meio de dividendos. Afinal de contas, é o que todos nós queremos. Altos dividendos para remunerar as nossas posições. E aqui, uma questão que vocês de cara já devem ter identificado na Odontoprev. Não vou entrar em detalhes sobre a operação da Odontoprev, não é a finalidade desse vídeo. Vocês devem ter identificado que a Odontoprev é uma empresa que lateraliza na casa dos 11 e dos 10 reais ao longo dos últimos 5 anos. Desde fevereiro de 2020, a Odontoprev se encontra nessa faixa de preço. Aliás, é provável que se nós puxássemos 10 anos aqui, ainda estaria próximo disso. Então, o investidor mais incauto pode pensar que se é uma empresa que apresenta uma lateralização de preço nos últimos 5 anos, é uma empresa que remunera mal. Já que quem se posicionou lá no ano de 2020 ficou 5 anos sem receber remuneração por esse investimento. No entanto, não é bem assim. Nós vemos que a Odontoprev é uma empresa que nos últimos 19 anos apresenta um KGR, ou seja, um crescimento composto de receita de 15% ao ano. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. É realmente uma empresa que apresenta um crescimento monstruoso e constante. Praticamente ano após ano, é uma empresa que vem colocando tijolinhos sobre a sua operação. De forma que em nenhum ano ela apresentou uma receita inferior do que o ano anterior subsequente. Isso demonstra que é uma empresa com capacidade de multiplicar não apenas a sua operação e os seus lucros, mas como consequência, multiplicar o investimento dos investidores. Afinal de contas, se o investidor tivesse comprado uma fração de uma empresa que em 2009 possuía uma receita de 382 milhões, essa mesma fatia que o investidor comprou lá em 2019, agora traz para ele no ano de 2024, não encerrado, porque está sem o quarto trimestre, uma fatia que remunera ele em lucros 2,2 bi. Ou seja, de 2009 a 2024, a empresa multiplicou por 9, 8 vezes aquela fatia, aquela fração ideal que esse investidor possuía dessa empresa. Portanto, esta é a mágica de se investir em ações. Não existe nenhum investimento no mundo que tenha a capacidade de aumentar de forma composta a remuneração do acionista em 15% ao ano. E aqui nós vemos também o crescimento dos lucros. Ou seja, a Odontoprev é uma empresa que não apenas apresenta crescimento constante de receitas, mas também crescimento constante de lucros. Aqui nós vemos o KGR de lucro líquido da empresa e de margem líquida, que nos últimos 6 anos, ou melhor, nos últimos 5 anos, porque aqui vai até o ano de 2024, também apresentou um KGR, ou seja, um crescimento composto anual de 15%. E aqui nós vemos mais uma vez que é um crescimento constante. Portanto, não há a menor sombra de dúvidas que a Odontoprev é uma empresa que apresenta crescimento de receitas e crescimento de lucros constante. No entanto, aqui vem o calcanhar de Aquiles dos investidores iniciantes. Eles devem abrir os sites de acompanhamento e logo vão
no primeiro filtro que hoje se utilizam para ver se a empresa é boa ou não, que é o dividend yield. E aí eles chegam aqui e falam, nossa, de 2015 a 2023, a Odontoprev teve um dividend yield médio, provavelmente de 3%. Mas o Barsi me ensinou que empresa boa é aquela empresa que paga no mínimo 6% de dividendo. E logo descarta essa empresa. A Odontoprev não é uma empresa boa para ser investida, já que ela tem um dividend yield de 3%. E aí no ano de 2024, o que acontece? A empresa apresenta um dividend yield de 12%. Ou seja, vocês imaginam, se no preço de tela de hoje, essa empresa está apresentando um dividend yield de 12%, vocês imaginem qual é o dividend yield on cost de quem comprou lá no ano de 2015, porque enxergou que a Odontoprev, apesar de estar apresentando um dividend de tela baixo, era uma empresa que apresentava um crescimento constante. De forma que, em pouco tempo, o seu dividend yield, que aparentemente era baixo, se tornaria um dividendo absurdo, que quase nenhum investimento no mundo pode retornar, e melhor ainda, que é um investimento que continua apresentando uma tendência de crescimento de aproximadamente 15% ao ano. Já que nós acabamos de ver que o histórico da Odontoprev mostra que é uma empresa que cresce, tem capacidade de crescer ao longo dos últimos 20 anos, 15% ao ano de forma composta. Ou seja, o que se está pedindo para a Odontoprev, para ela continuar apresentando um crescimento de 15% ao ano, não é um milagre. É apenas que ela continue a mesma operação que ela sempre fez. De forma que o dividend yield de hoje, que significa 12% frente ao preço de tela de hoje, continuará a crescer 15% ano após ano. Vocês conseguem prever e antecipar qual é o poder de se investir em empresas com crescimento constante? Vocês conseguem imaginar qual será o dividendo de uma pessoa que hoje possui um dividendo de tela de 12%, com um crescimento de 15% ao ano, daqui a 5, 10 anos? Ou seja, vocês notam que esse investidor não apenas possui um retorno atual de 12%, mas esse retorno atual vai continuar a crescer ano após ano, de forma que em pouco tempo ele terá um dividend yield on cost de 20%. Mais um pouco de tempo, em 30%. De forma que será possível, em algum tempo, que esta empresa retorne para ele, anualmente, 100% do valor que ele investiu hoje. Eu sei que parece pirâmide, eu sei que parece uma promessa inimaginável, mas esse é o poder de investimentos em ações, que apresentam crescimento constante. O crescimento que a empresa apresenta, portanto, os 15% ao ano que a empresa cresce de lucros e receitas, é o mesmo crescimento que a sua remuneração em forma de dividend yield apresenta. De forma que não existe nenhum investimento no mundo que continue apresentando aumento ano após ano da remuneração. Portanto, qual que é o poder de se investir em renda variável sobre renda fixa? Uma vez que renda fixa você adquire um cupom que vai te pagar 15% de forma fixa, a renda variável, muitas vezes, você vai adquirir um direito de receber uma fração pequena dos lucros daquela empresa, que, como consequência, no longo prazo, passem a pagar os 15% da renda fixa, depois 30%, depois 40%. De forma que, anualmente, em algum momento, você estará recebendo o mesmo dinheiro que você aportou nessa empresa. Basta que seja uma empresa que apresenta crescimento constante. Bom, se a Odontoprev é uma empresa que lateraliza em termos de preço nos últimos 5 anos, portanto, como que nós poderíamos ver se a Odontoprev, ao longo de todo esse momento, desses longos 5 anos, era uma empresa que remunerava bem o acionista e que valia a pena ser comprada? E que, além disso, se era possível prever que em algum momento a Odontoprev pagaria um dividendo de 12%. Com esse pequeno gráfico, que a maioria dos investidores iniciantes passa reto, que é a remuneração ao acionista por formas alternativas aos dividendos. Geralmente o investidor iniciante, porque o Barsi assim ensinou, vai logo para o dividend yield. E já, como eu disse, descartaria esta empresa, porque é uma empresa que, nas palavras deles, paga pouco. E aí vai lá e compra a empresa depois que ela está pagando um dividend yield de 12%, e portanto paga o triplo do preço, muitas das vezes. Como que o investidor poderia ter se antecipado? Todas as empresas, em seus RIs, em seus balanços trimestrais, que eu aconselho que vocês acompanhem das suas investidas,
informa como está sendo a remuneração aos acionistas. E aqui nós vemos que a Odontoprev, ao longo dos últimos 5 anos, remunerou cerca de 90% de tudo aquilo que entrava em seu caixa como lucro líquido em forma de remuneração ao acionista. No entanto, os investidores iniciantes não viam isso. Por quê? A Odontoprev era uma empresa que estava em um período de fortes recompras. Entendam, uma empresa, quando vai fazer o IPO, ela se divide em todas essas pequenas frações. Cada ação que está disponível ao mercado é um desses quadradinhos da empresa. De forma que ela se divide em milhões, às vezes bilhões de ações. Quando essa empresa julga que a sua cotação está muito barata, ela pode adquirir algumas dessas ações, ela vai ao mercado, como você vai, e compra as ações dela mesma. E posteriormente, o que ela faz com essas ações que ela comprou? Ela cancela. Inicialmente elas ficam em tesouraria e depois elas são canceladas. De forma que uma empresa possuía 100 ações, essa mesma empresa compra 10 ações e cancela elas. Portanto, agora a empresa possui apenas 90 ações. Ou seja, quem possuía uma ação, possuía uma fração de 1% de 100 ações. Agora, este mesmo investidor que possui uma ação que representa outra porcentagem de 90 ações, evidentemente maior. Portanto, o investimento, a fração do investidor, ela aumentou de tamanho pelo simples fato de que a empresa cancelou muitas dessas ações que possuía no mercado. De forma que isso não significa imediatamente que o investidor está vendo esse dinheiro. No entanto, o poder da recompra das ações é que, posteriormente, quando vem um pagamento de dividendos alto em cima de uma empresa que cancelou uma grande parte de suas ações, aquele investidor que antes possuía uma pequena empresa vai ser remunerado muito mais proporcionalmente. De forma que é provável que muitos desses investidores que se mantiveram comprados em Odontoprev ao longo desse período, que teoricamente não estavam vendo retorno, já anteviram que a Odontoprev estava fazendo muita recompra de ações, portanto cancelando uma grande parte de seu quadro societário. Eles seriam sim recompensados no futuro por terem se mantidos recomprados. E muitos desses aproveitaram os momentos de quedas nas cotações, ou melhor, do período de lateralização, e foram aumentando posição. De forma que uma pessoa que comprou o Odontoprev por R$8, na verdade não vai ter um dividend yield, não teve, melhor dizendo, de 12%, mas sim um dividend yield muito maior do que isso, porque já viu que a companhia estava fazendo recompra de ações e que as suas participações valiam mais a cada momento, apesar de o preço de tela não estar saindo do lugar. Portanto, a importância de se incluir na fórmula de retorno total acionista as recompras de ações é justamente para que o investidor consiga saber e prever que a empresa, apesar de estar passando por um momento de baixos dividendos, ela continua remunerando o acionista, no entanto, em forma de recompra. De forma que a hora que essa empresa encerrar a recompra e fizer um pagamento de dividendo alto, é isso que vai acontecer. Um dividend yield explosivo que vai acabar levando, como consequência, a cotação da empresa para cima. E quando eu digo que a empresa Odontoprev é uma empresa que deu uma oportunidade de ouro, basta analisar esse gráfico. Aqui são todos os dividendos pagos anualmente pela Odontoprev ao longo dos últimos quase 20 anos. Nós vemos que foi uma empresa que pagou cerca de 20 centavos de dividend yield por ano, de forma que agora, no ano de 2024, a mesma empresa pagou cerca de R$1,50
de dividendos apenas com o poder da recompra de ações. E quem avaliou a empresa durante todo esse período e viu que a empresa estava fazendo recompra e, portanto, estava diminuindo o seu quadro societário, conseguiu antecipar esse movimento e se posicionar a uma empresa a um custo de R$ 8,00 por ação, que apenas no ano de 2024 pagou R$ 1,50 de dividendos. Portanto, nós já vemos que o investidor que já tinha esse conhecimento de recompras ficou se posicionando e teve um dividendo explosivo no ano de 2024, com uma tendência de continuar crescendo a partir de agora. Portanto, esse conceito ensina para vocês a importância de se avaliar a recompra como remuneração ao acionista. Porque vocês vão conseguir antecipar movimentos de mercado e se posicionar naqueles momentos em que o mercado acha que a empresa não está remunerando bem o acionista. E depois capturar toda essa alta dos preços de ação, além do dividendo explosivo. Se você gostou dessa aula e desse conceito do retorno total ao acionista, se você não o conhecia, deixa aqui nos comentários. Se você possui um feedback, deixa nos comentários, seja ele positivo ou negativo, que ajudará nos próximos vídeos. E até a próxima. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.